biodiesel, ele é proveniente de materiais oleosos. Pode ser, né, o óleo. Cada país utiliza o óleo que tem maior proximidade, né, para ter essa matéria-prima disponível. Aqui no Brasil, ele é feito praticamente de óleo de soja, né, é um grande. Mas a gente tem o óleo de soja, adiciona um álcool e ele sofre uma reação chamada de transesterificação com um catalisador utilizado para me dar os ésteres alquílicos, que é o biodiesel. Então, de forma geral, para fazer o biodiesel, eu preciso de um material gorduroso, né? O biodiesel ele é queimado nos automóveis puro ou ele é misturado ao diesel de origem fóssil? Ele pode ser utilizado, primeiro, ele é utilizado em motores diesel, que não precisa de modificações no motor, né? O que acontece é que aqui tem... eu acho que eu não posso dizer as razões de por que ele não foi com tanta intensidade assim utilizado puro, né? Se não tem essa... Mas ele hoje é misturado no diesel. Acho que hoje ele já está em 27%, não, 13%, desculpa. O álcool na gasolina, hoje está 27%. E o biodiesel no diesel está em 13% hoje em dia, né? Então, ele é utilizado normalmente, não precisa ter modificações no reator, nada, né? Certo. Então, ele é utilizado... Mas se quisesse botar 100%, também funcionaria? Funcionaria. Nós não teríamos condições de estar mudando, né, toda essa quantidade que utilizada em biodiesel, mas ele pode também ser utilizado, sim. Legal. Bom, então essas duas, os mais, né, nós temos o biogás também, que é um outro biocombustível, como o próprio nome já está dizendo, biocombustível gasoso, né? Deixa eu voltar no biodiesel, antes de você falar do biogás, porque eu lembrava que nessa história, eu não acompanhei essa questão do biodiesel muito, mas falava-se muito de uma plantinha que a gente usava para brincar quando a gente era moleque, né, que era a mamona. É usado esse óleo de mamona no biodiesel ou é só soja mesmo? Aqui no Brasil foi só soja. Teve tentativas da mamona, ela tecnicamente ela tem um dos ácidos graxos com uma peculiaridade que ocasionou, né, dificuldades em se produzir biodiesel com as mesmas características. Entendi. Né? Então, aqui no Brasil, praticamente óleo de soja tem uma mistura de gordura, né? A gente pode utilizar gorduras e óleos menos nobres para fazer o biodiesel, né? Eu trabalho com isso, eu uso óleo de fritura, já usei todas as gorduras de caixa de gordura, do RU, de empresas, de indústrias da região, né? Ele pode ser utilizado. Ele é até utilizado a gordura, né, como uma adição, né, no óleo normal. Mas, por exemplo, a gordura, ela tem muitos ácidos graxos saturados. E se você está os ácidos graxos saturados, eles se condensam e você, né, acaba tendo uma substância pastosa, né, endurecida. Então, num local frio, se você for usar, né, você não vai ter um combustível de líquido, ele vai passar para sólido, né? Não tem. Então não tem essa. Mas na mistura ele é muito utilizado. Os outros menos nobres, com muitos ácidos graxos livres, como de gorduras, de fossa, o biocatalisador normalmente normalmente utilizado é hidróxido de sódio. Né? A indústria, hoje no Brasil, o que nós usamos? Óleo de soja, metanol, né, como álcool transesterificante, que esse também é um problema, porque é cancerígeno, vem de fonte fóssil, né, a tendência é que a gente deveria ser utilizado o etanol, mas o etanol, né, tem os problemas técnicos que fazem com que, primeiro, se use óleo de soja limpinho, né, a gente usa o hidróxido de sódio, tá, e o metanol, isso que é utilizado hoje em dia.
Se eu pegar um óleo residual, um óleo de gordura, de fritura residual, ele tem muito ácidos graxos livres. Se eu adicionar esse hidróxido de sódio, a reação que vai gerar vai formar sabão, vai formar um sal de ácido graxo, que é um sabão. Então, em vez de eu estar formando biodiesel, formo sabão. Então, diminui meu rendimento, ele vai emulsificar esse meio, não vai me deixar separar o biodiesel. Então, uma série de problemas, né? Então, o que a gente tenta fazer? Utilizar a rota enzimática, que é o meu foco lá no laboratório, utilizar a rota enzimática. Rota enzimática, como eu falei, ela sempre tem um preço, né, para isso. Sempre é mais caro, não vou utilizar um hidróxido de sódio, uma enzima, ela tem um custo para isso. Entendi. Então, o que a gente está fazendo hoje, a ciência está tentando buscar também, é sempre tornar mais econômico o processo de produção de enzimas, né? Por exemplo, a gente está tentando usar o próprio micro-organismo para fazer o biodiesel, por exemplo. Não precisa da enzima pura. Uma enzima purificada, que é uma enzima cara, ela é necessária para processos alimentícios, processos farmacêuticos, né, que fiquem em contato. Para o biodiesel, né, eu não teria essa necessidade dessa pureza. Então, a gente encontra bastante pesquisas na área tentando uma forma de utilizar enzimas para poder usar matérias-primas menos nobres, né, e estar utilizando a enzima num preço acessível. Entendi. Né? No mercado, assim, na parte de álcool de segunda geração, o que temos hoje é o processo enzimático. O processo químico, que seria mais barato, ele não tem condições. Tá? Então, no álcool, enzimas. No biodiesel, ainda é utilizado o químico. Né? O enzimático está a nível de pesquisa, né? Tentando buscar esse... Né? Esse do álcool é tipo o amido para fazer o álcool de segunda geração, o álcool normal nos Estados Unidos, o bioetanol, ele precisa de enzimas para fazer esse processo de sacarificação, de hidrólise. E aí você estava falando do biogás. Tá. Daí porque nós estamos falando dentre os biocombustíveis mais comuns, né? Isso. Então, falei do álcool de segunda geração que está entrando, teve os seus entraves, a gente ainda está esperando um crescimento dele, essa que é a real, né? E o outro bastante comum é o biogás, né? O biogás, ele é produzido a partir da biodigestão de matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser todos os resíduos, né? Pode estar trabalhando com resíduo industrial, com resíduos domésticos, né, excrementos de animais, que a gente vê muito. Então, você tem uma metabolização anaeróbia, né, da matéria orgânica, e que no final vai gerar como produto o metano. Esse metano com alta capacidade energética pode ser aproveitado, né? É aproveitado principalmente para energia térmica, luminosa, mecânica, mas eu posso estar aproveitando, diferente dos outros dois, que é mais utilizados no caso de automóveis, né? Aqui eu posso estar utilizando energia térmica, luminosa, né? E eu tenho um aproveitamento, vou fazer um tratamento de um resíduo que ele é necessário ser tratado. Tá, então ele normalmente ele já ia produzir mesmo, a gente faz coletar e dar destino. Pois é, porque você já tem que fazer esse tratamento e você está recebendo um produto que pode utilizar com capacidade energética, né? Por que não usar? Né? Eu fiz alguns trabalhos de verificar o quanto tempo para esse feedback, para esse retorno desse investimento. Depende da quantidade de matéria orgânica gerada, mas, por exemplo, nós trabalhamos com uma fábrica daqui da região. Em 5 anos, ela tinha o pagamento desse investimento, né? Mas também fizemos em laticínios, indústrias de laticínios menores.
isso se tornava, né, mais demoroso esse processo para ter o retorno, né, pela quantidade que eles têm de produção, de matéria orgânica liberada. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, é um investimento que é alto, é um dos poréns, mas ele tem um retorno, né, quando se trabalha com grandes quantidades. Então, acho que a gente vai acordar muito ainda para esse tipo de utilização de energia.